Hoje, a gente vai conversar sobre um dos mecanismos mais interessantes e, olha, até meio contraintuitivos do nosso comportamento, a extinção. É uma coisa que acontece o tempo todo e se a gente entende como funciona, isso pode mudar tudo na forma como lidamos com os nossos hábitos. Vamos começar com uma pergunta que com certeza muita gente já se fez. Pensa naquela situação. A pessoa decide parar com um hábito. Sei lá, parar de checar o celular a cada minuto ou cortar aquele lanche fora de hora. E aí no começo parece que a vontade se torna quase incontrolável, sabe? Muito mais intensa do que antes. Aí vem a pergunta, mas por que isso acontece? Porque bem na hora que a gente tenta eliminar um mau hábito, ele parece atacar com mais força antes de finalmente ir embora. Então, a chave para entender esse paradoxo não está na força de vontade, não. A resposta está num processo fundamental da análise do comportamento. É um princípio previsível e que tem um nome bem específico. Ok, vamos direto ao ponto. Para a gente responder aquela pergunta lá do início, a primeira peça do quebra-cabeça é entender o que os analistas do comportamento querem dizer com a palavra extinção. A definição técnica, baseada nos trabalhos de B.F. Skinner e outros pesquisadores, é bem precisa. A extinção operante acontece quando um comportamento que antes trazia uma consequência boa, o que a gente chama de reforço, simplesmente para de trazer essa consequência. E o resultado? A frequência desse comportamento começa a diminuir. Resumindo, a gente quebra a ligação entre a ação e a recompensa dela. E o mais legal é que a gente vê a extinção acontecendo toda hora, no nosso dia a dia. O Skinner usava exemplos muito simples, mas geniais. Por exemplo, uma pessoa para de procurar a caneta naquele bolso de sempre, por quê? Porque ela nunca mais está lá. Ou para de ligar para um número que só chama e nunca atende. Em todos esses casos, o comportamento vai morrendo porque a recompensa sumiu. Agora, um ponto importante. Extinção não é como apagar uma luz, sabe? Não é uma coisa instantânea. Na verdade, é um processo, é uma jornada. E uma jornada com etapas bem definidas e, olha, bem previsíveis. A sequência é basicamente esta. Primeiro, um comportamento se estabelece porque ele funciona, ou seja, ele é reforçado. Depois, esse reforço é cortado. E é aí, nesse terceiro passo, que a mágica acontece. É aqui que surgem os efeitos muito, mas muito característicos. E esses efeitos colaterais são exatamente a resposta para a nossa pergunta lá do começo. Eles não são um erro, eles são uma parte natural e totalmente esperada do processo. E aqui a gente vê o primeiro grande efeito, a tal da explosão da extinção. Olha que interessante, antes de diminuir, o comportamento costuma aumentar, e muito. Aumenta a frequência, a intensidade ou até muda de forma. Pensa na criança que antes chorava e conseguia atenção. Ela pode começar a chorar bem mais alto. Ou alguém tentando abrir uma porta emperrada. Vai forçar a maçaneta cada vez com mais força. É como se o comportamento desse um último grito desesperado para conseguir aquele reforço que ele estava acostumado a ter. É por isso, exatamente por isso, que o mau hábito parece piorar antes de melhorar. E junto com essa explosão do comportamento, vem a resposta emocional. Como o próprio Skinner já apontava, a ausência de um reforço que a gente espera receber pode ser bem frustrante. E isso não é sinal de fraqueza, não. É uma reação documentada, esperada. Isso nos leva direto para o que a gente vê por aí. A birra da criança quando o brinquedo para de acender a luzinha, sabe? Ou a nossa própria irritação com a máquina de café que não quer funcionar de jeito nenhum. São reações emocionais supernaturais à extinção. E o ponto-chave é, depois que essa onda de frustração passa, aí sim o comportamento tende, finalmente, a diminuir. Entender esses efeitos colaterais todos nos leva a um ponto que é fundamental, especialmente para quem é pai, mãe ou terapeuta. É que existe uma confusão muito comum sobre o que a gente está fazendo aqui. E é importantíssimo deixar claro. Extinção não é, de jeito nenhum, a mesma coisa que punição. A diferença é bem clara. Na extinção, a gente simplesmente para de entregar o reforço que mantinha um comportamento acontecendo. Só isso. Nada de novo é colocado na situação. Já na punição, a gente ou adiciona uma consequência ruim ou tira alguma coisa boa que a pessoa gostava. São procedimentos, assim, completamente diferentes e com efeitos também bem diferentes. E só para deixar o quadro completo, vale dizer que o que a gente está falando aqui é da extinção operante, que tem a ver com comportamentos voluntários. Existe também a extinção respondente, que é a dos reflexos. É o famoso exemplo do Pavlov. O som da sineta para de fazer o cachorro salivar quando a comida não vem mais junto. O princípio é parecido, mas a natureza dos comportamentos é outra. Mas, afinal, por que saber tudo isso? Entender de extinção não é só um exercício teórico, acadêmico. Esse conhecimento tem implicações práticas gigantescas na vida real.
Na terapia e na análise do comportamento aplicada, a extinção é uma ferramenta central. Ela é usada para diminuir comportamentos problema, primeiro identificando e depois suspendendo aquilo que os reforça. E uma estratégia, olha, muito inteligente para deixar o processo mais tranquilo é não só ignorar o comportamento que a gente não quer, mas também recompensar ativamente um comportamento alternativo, um que seja positivo. É a combinação de parar de alimentar o problema e começar a alimentar a solução. E aqui está, talvez, o ponto crucial de tudo isso. A resistência de um comportamento para assumir depende diretamente do histórico dele. Um comportamento que foi reforçado muitas vezes e principalmente de forma imprevisível, que a gente chama de intermitente, tipo uma máquina de caça-níquel, esse vai ser extremamente difícil de extinguir. E isso explica perfeitamente por que aqueles hábitos antigos, bem arraigados, são tão persistentes. E com tudo isso, a gente volta lá para o começo. Saber que a tal da explosão da extinção e aquela frustração toda são partes esperadas do processo de mudança pode transformar completamente o jeito de encarar a quebra de um hábito. Em vez de ver aquele aumento na vontade como um sinal de fracasso, dá para entender que aquilo é, na verdade, um sinal de que o processo está funcionando. Então a pergunta que fica é: como esse conhecimento pode nos deixar mais pacientes e mais estratégicos com as nossas próprias mudanças de comportamento?